glória a Deus. O louvor, obrigada. Ricardo, se puder. Obrigada, aleluia, glória a Deus. O Senhor é muito bom. Hoje pela manhã nós falamos, sobre a nova realidade que nós temos em Cristo, a realidade da nova criação, a realidade que nós fomos inseridos a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Então nós precisamos entender que a vida que nós tínhamos antes, ela não nos pertence mais, porque agora nós somos inseridos. A Bíblia diz que nós somos resgatados, nós somos tirados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, amém? E hoje eu quero que você, se ainda não compreendeu, se ainda não entendeu, se ainda não pregou isso no seu coração, hoje vai acontecer. E você vai ver, vai aprender e vai ter a consciência de quem você é em Cristo Jesus. Que o diabo, ele não tem poder sobre a sua vida, ele não tem poder sobre a sua família, ele não tem poder sobre a sua casa. E você vai se colocar na posição que você tem direito, amém? Nós vamos começar lendo lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu quero ler esse mesmo versículo na Bíblia Viva, na versão Bíblia Viva, que diz assim: quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Uma nova vida, uma vida em Cristo Jesus. Não aquilo mais que você vivia, mas agora você foi resgatado, você foi redimido e você agora tem uma nova vida em Cristo Jesus. Sabe, irmão, quando Deus criou, a Bíblia diz lá em Gênesis que o Senhor criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Com a natureza, nós temos a natureza de Deus, nós somos semelhança dele. Então nós temos a natureza de Deus. Deus criou o homem para reinar, Deus criou o homem para dominar, e o homem pecou. Então foi o pecado que tirou tudo aquilo que Deus deu ao homem. Então a gente não tinha doença, não tinha falta, não tinha miséria, não tinha nada, porque o homem Adão vivia em uma vida plena e abundante. Então aquilo foi dado a Adão. No momento que ele pecou, então ele deixou de ter todo aquele domínio, tudo aquilo que ele tinha, para agora poder viver não mais naquela realidade que Deus criou para ter. Não é verdade? A realidade que Deus criou para nós, para mim e para você, que Ele criou para Adão, o plano perfeito dele era que nós não iríamos passar por nada, mas nós teríamos ter uma vida plena e abundante em Cristo Jesus. E quando Adão pegou, tudo isso foi tirado de nós. Então precisava ter um plano perfeito, que foi o de Jesus Cristo, aquele que veio morrer por mim e por você, para que nós pudéssemos ter uma nova vida em Cristo, uma realidade nova em Cristo, saber o que nós temos direito agora, já que nós aceitamos Jesus. Você que aceitou Jesus, e você ainda que não aceitou, você vai poder fazer isso hoje, amém? Daqui a pouco você vai poder fazer isso, e você vai estar inserido nessa nova realidade que você está vendo aqui, amém? Glória a Deus. Vamos ler lá em Efésios capítulo 2, o versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 10, que diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Então Deus preparou para que andássemos nelas. Nós somos feituras de quem? De Deus. Nós somos feituras dele. O pecado, ele tirou essa comunhão do homem com Deus. Então quem nos coloca numa posição de volta a esta comunhão com Deus é Cristo.
é o sacrifício de Cristo. Então, quando eu aceito esse sacrifício, eu sou recolocado nesse lugar que nós não éramos para ter saído. Nós temos acesso a algo e a coisas que, se nós não estivermos inseridos nessa nova realidade, nós não sabíamos. De manhã eu dei um exemplo aqui do meu pai. Eu disse que meu pai, ele era sargento da polícia militar e tem uma carteira, né? Quem é da polícia, do exército, recebem carteiras. Ele tinha uma carteira de identificação. Por quê? Porque quando ele entrava num lugar e ele mostrava aquela carteira de identificação, ele tinha acesso a coisas que outras pessoas não tinham. Por quê? Ele estava no mesmo local, no mesmo lugar geográfico, só que a identificação dele dava acesso a coisas. É a mesma coisa minha e você. Nós temos a identificação de Cristo Jesus na nossa vida. Nós temos acesso a coisas que pessoas não têm porque não sabem. E muitas vezes, irmãos, essas pessoas vêm à igreja e muitas vezes essas pessoas cristão, vem ao culto, mas não sabem o acesso que ela tem a Deus. Ela não sabe o que ela pode acessar pelo Espírito. A Bíblia diz que nós somos alma, espírito e corpo, e o nosso espírito se conecta com o Espírito de Deus, e nós falamos com Deus e mantemos comunhão com Deus pelo nosso espírito, e através da nossa oração, da nossa fé em espírito, nós acessamos as coisas espirituais que se manifestam aqui na terra, coisas que outras pessoas não conseguem. O pastor disse pela manhã que antes de acontecer aqui na terra, acontece no céu. Antes de se manifestar no mundo material, já manifestou no mundo espiritual. Então você já é, você já tem, você já pode, porque é aquele que é todo poderoso, que fez um plano perfeito e morreu por mim e você, ele fez para isso, para lhe dar vida em abundância. Irmão, Jesus, ele veio, a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Aí alguém pode dizer, irmã, mas essa doença aqui é nova. Ele já levou sobre si. Essa daqui é muito difícil. Ele já levou sobre si. Ele levou, aqui existiu, aqui existe. Se vai existir alguma, ele já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, não faz parte da nossa vida e tudo se fez novo. E esse acesso, irmão, nós temos com o Pai, um Pai que te ama. Irmão, Deus que dá um filho, Deus que é seu Pai. Quem é pai aqui, quem é mãe sabe entregar o filho para morrer por outras pessoas culpadas, pessoas que pecam, pessoas que não têm a mínima consciência de quem é Deus, e para cumprir a palavra dele, o plano perfeito que ele fez, porque Deus, ele não mente, Deus, ele não engana, Deus, ele é justo. Então ele pegou o filho dele para morrer por mim e por você, porque através dessa morte, e nós aceitando essa morte dele, a Bíblia diz que por um homem veio o pecado, que foi Adão. Eu expliquei isso de manhã. E por um homem vem a redenção. A palavra redenção significa eu pegar, eu resgatar, eu libertar alguém do mal por um preço. Então esse preço foi pago. Jesus, ele nos redimiu como? Ele pagou a nossa dívida. Nós devemos, a Bíblia diz que o preço, o salário do pecado é a morte. A única chance de se tirar o pecado era com a morte, era com sangue. Por isso que eles faziam isso no Antigo Testamento, com sangue de bode, com sangue de cordeiro, para maquiar, né, para cobrir o pecado, porque na verdade era temporariamente. Depois eles tinham que fazer o mesmo sacrifício novamente para apagar aqueles pecados ali. Mas veio um, que foi a cruz, e por preço de morte, por preço de sangue, nos redimiu para que eu e você pudéssemos estar aqui e pudesse ter vida, e vida plena e abundância em Cristo Jesus, e não viver mais nas mazelas do mundo, nas mazelas de Satanás,
porque ele não tem acesso a nós. Nós que temos acesso ao reino, irmão. Que coisa maravilhosa, eu me alegro tanto com isso quando eu lembro, meu Deus, eu sou salva. Meu Deus, eu posso levar essa salvação para outras pessoas. Eu posso levar a cura para outras pessoas porque eu tenho um nome. O pastor falou aqui hoje de manhã, um nome sobre todo nome. Um nome que é a paz, que é amor, que é justiça. Quem é esse nome? Jesus, irmão. Esse nome que eu e você carrega não é qualquer nome, não é no meu nome. Não é no seu nome, é no nome dele. É no nome dele que se opera milagres. É no nome dele que o morto ressuscita. É no nome dele que o paralítico anda, que o cego enxerga. E Deus, ele quer fazer por você. Essa realidade, ela está disponível para mim e para você, irmã. Ela está disponível hoje. É hoje. Não é amanhã, ela está disponível hoje, irmã. Quando Deus, ele quer agora. Daqui para o final do ano, quando eu parar essa insônia e começar a dormir, é hoje que ele quer tirar essa insônia de você. Eu estou num processo, eu estou orando. É hoje que Deus responder a você. É hoje que ele quer suprir. É hoje que ele quer libertar. É hoje que ele quer restaurar. É hoje que ele quer transformar a tua casa, a tua família. É hoje que ele quer dizer a você: você é uma nova criatura em mim. É hoje, irmão, essa realidade que nós vivemos. Nós precisamos entender que nós não precisamos mais estar moldado pelo que o mundo diz. Nós precisamos estar moldado na palavra. O que é que Deus diz a meu respeito? O que é que ele diz? Ele diz que eu sou ungida. Ele diz que eu sou amada. Ele diz que eu sou próspera. Então essa é a minha realidade. Essa é a realidade que você deve ter certeza que você vive. Você não vai alcançar nada se você não ter consciência de quem você tem. Aquela história, né? Estou na feira, estou com sede e tenho R$50 no bolso. Mas fiquei com sede porque não sabia que tinha R$50 no bolso. A pessoa tem acesso, mas não usufrui, porque não tem o conhecimento de que tem. Então você precisa entender o que você tem, o que você é e o que você pode, através de Cristo Jesus, nessa nova realidade que você está inserida. É uma realidade que em meio à aflição, Deus te dá a paz. É uma realidade que quando você acha que o seu casamento está por um fiasco, Deus diz não. Quem transforma sou eu. Quem restaura sou eu. É uma realidade que você acha que recebeu um diagnóstico e é o fim. Aí Jesus não, nessa realidade é a cura para você. Nessa realidade é a saúde para você. É essa realidade, irmão, que você tem que se apegar, se identificar com o que Cristo fez por você. É uma carteirinha de Cristo que você tem. E você tem acesso. Você tem essa carteirinha assim, ó. Rafa é de Cristo, nova realidade. Samara é de Cristo, nova realidade. Jair é de Cristo, nova realidade. Priscila é de Cristo, nova realidade. E onde você chegar, você tem acesso. Você tem acesso às coisas de Deus. Eu tenho acesso. Eu não sou mais aquela pessoa de antes. Mas agora eu tenho uma nova realidade. Eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade no reino espiritual. Eu tenho autoridade para expulsar demônio. Tenho. Irmão, não fique sobrecarregado achando que você não pode. Porque é Cristo através de você. Quando nós somos inseridos nisso, nós estamos vivendo isso através de Cristo Jesus que morreu naquela cruz. Amém? Lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8. Que diz assim: que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Falando de Jesus, que era algo e que devia apegar-se, mas esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. É esse Jesus que se humilhou, que se esvaziou. Deus, ele se esvaziar de si mesmo. Deus é tão soberano, tão poderoso, que é até difícil imaginar de Deus se esvaziar de si mesmo. E ele se esvaziou de si mesmo, mas não por acaso, por um propósito.
Ele se esvaziou de si mesmo para me alcançar. Ele se esvaziou de si mesmo para te alcançar. Ele se esvaziou de si mesmo, você que está aqui, que vai aceitar Jesus hoje. Ele se esvaziou de si mesmo para que você entregasse a sua vida a Ele e Ele pudesse te restaurar. Ele é Deus e Ele fez isso por mim e por você. E hoje nós temos acesso a isso e muitas vezes nós não assumimos esse papel. Mas Ele quer que assim que seja, que nós tenhamos consciência de quem nós somos nele. Que possamos ter consciência de quem Ele é em nós. Cristo é a minha identidade. Eu coloco lá no meu WhatsApp, qual é a sua identidade? Minha identidade é Cristo. Porque nele eu posso todas as coisas. Porque Cristo é o que me resgatou. Nós éramos inimigos de Deus. E mesmo assim, Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. E derramou o sangue de Jesus. Para que eu e você pudéssemos acessar. E ter certeza de quem nós somos dele. Você é de Deus. Você tem acesso às coisas espirituais. Não deixe o diabo, ele paralisar a sua mente. Ou dizer coisas para você que você não é, que você não pode. Não deixe ele te escravizar. Mas se entregue a Cristo tudo. Entregue a Cristo as suas ansiedades, os teus anseios. Entregue a Cristo as suas aflições, se houver. Entregue a Cristo a tua alegria. É para Ele, é por Ele, é por causa dEle que nós estamos aqui. Sabe? Fale com Ele, ore em línguas. É tão importante isso. Eu já fui curada orando em línguas. Teve um tempo da minha vida que eu tive uma perda e estava sentindo uma aflição muito grande no meu peito. E doía. Sabe aquela dor, o povo diz, né? Dor de tristeza, dor de angústia. Eu não sei se alguém já sentiu uma dor de angústia. E meu pai faleceu e eu fiquei muito angustiada. E eu, meu Deus, eu não pode isso, não pode. Eu sei para onde ele foi, sei quem eu sou, mas eu não aceito essa angústia. E eu passei assim uns 10 dias com isso. Eu já estava achando que nem era mais angústia, porque doía tanto. Não é possível. Eu acho que deu um piripaque em mim e eu não sei. E talvez eu não sei, eu até comentei com o Jair, eu vou num cardiologista, porque o meu coração está doendo demais, faz 10 dias. E aí Jair fez, não é por conta do falecimento do teu pai? Eu disse, não sei, mas já era para ter passado. Aí quando foi à noite, no dia, eu botei uma ministração na TV, sentei na sala, comecei a assistir. Aí comecei a falar com Deus, comecei a orar em língua, e disse, Deus, eu não sei o que é isso que eu estou sentindo, mas eu não aceito. Porque a minha realidade em ti não é para me sentir nada disso. Quem eu sou em ti, eu não aceito nada disso. Seja o que for, que estiver causando essa dor que eu estou sentindo aqui, Senhor, por favor, me ajuda. Comecei a falar em línguas, eu passei uns 10 minutos falando em língua, irmão. Quando eu terminei de falar, eu não sentia mais nada. Eu não senti nunca mais, eu senti aquela dor. Eu tenho certeza que Deus me curou, me restaurou naquele momento ali. Então você precisa ter consciência. Agora isso por quê? Porque eu tinha consciência de quem eu era em Deus. Eu tinha consciência de quem Deus era e do que Ele podia fazer por mim. Porque se eu não tivesse esse conhecimento, eu não tinha tomado essa atitude. Está entendendo? Então você precisa ter o conhecimento de quem Deus é e do que Ele pode fazer por você. Para você saber que atitude você deve tomar no reino de Deus. Aí está acontecendo na minha casa, eu vou tomar uma atitude e vou me posicionar em quem eu sou em Cristo. E não aceitar. Então vou orar, vou crer, vou permanecer falando até que aconteça. Porque na minha realidade isso ela não existe. Irmãos, persevere, que eu lhe asseguro que Deus resolve. Porque Ele é um Pai bom, é um Pai de milagre, é um Pai que quer o seu bem, que resolve todas as coisas. Irmão, eu fico muito feliz em poder estar aqui com vocês. Essa nova realidade nessa matéria, né, do Rema, inclusive. Teremos Rema o próximo ano também aqui. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que tem muita gente aqui na expectativa para fazer o Rema.
É uma matéria do Rema que mexeu muito comigo, porque simplesmente a gente descobre quem a gente é, né? A gente sabe agora como a gente se pôr, onde a gente deve se colocar, o que a gente tem acesso, e é muito importante isso. Então, ela mexe muito comigo, me faz ficar mais crente cada vez mais. Espero que você também tenha sido muito edificado, tenha ficado com mais fé. E agora, irmã, é colocar em prática. Ah, irmã, eu não fazia isso. Eu vinha para a igreja, mas eu nem sabia nada disso, que eu podia, que eu tinha essa autoridade toda, que eu podia isso. Tem. Você agora é uma nova pessoa em Cristo Jesus. E você tem autoridade do nome dele. E nenhum mal, nem nada, nenhuma praga chegará até a sua casa, nem a sua tenda. Porque o Espírito Santo de Deus está com você. Amém? Glória a Deus. É uma bênção mesmo. Espero que vocês tenham sido edificados nessa palavra, porque eu fui muito. Amém? Que o Senhor nos